Cabo Verde tem 41% da população empregada com registros e direitos sociais garantidos. PJ afirma que o combate ao crime organizado precisa de concertação energética entre países. Fogo, o Hospital Regional inicia cirurgia de catarata a partir de junho. Nigéria, o MS declara contenção de surto da febre Lassa no país. Singapura espera que a cimeira entre Trump e Kim Jong-un seja um avanço pela paz. Quênia, rompimento de barragem deixa mais de 40 mortos. Olá, bem-vindo ao Jornal 10. O Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, anunciou durante uma conferência de imprensa a aprovação de 2 projetos de resolução. Um que cria o quadro interinstitucional que visa a transição da economia formal e informal e outro decreto-lei que regula as empresas e órgãos de comunicação social. Tendo anunciado a aprovação em Conselho de Ministros do projeto de resolução que tem por objeto a criação do quadro interinstitucional para a gestão estratégica da transição da economia informal a formal, Elísio Freire destacou que Cabo Verde, neste momento, conta com 41% da população empregada com registros e direitos sociais garantidos. O Governo aprovou ontem em Conselho de Ministros o projeto de resolução que tem por objeto a criação do quadro interinstitucional para a gestão estratégica da transição da economia informal a formal. Como sabem, a informalidade é um grande desafio para as economias mundiais, principalmente para a economia cabo-verdiana, tendo em conta os direitos dos trabalhadores, os direitos à proteção social, ao trabalho decente, ao desenvolvimento inclusivo e harmonioso. E Cabo Verde, neste momento, tem 41% da população empregada inscrita no INPS, ou seja, quer dizer que tem 41% da população empregada com registro e com direitos sociais garantidos. O quadro interinstitucional tem um mandato de 3 anos e será coordenado pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia. Elísio Freire acrescentou que este quadro foi criado para tornar mais atrativo a formalização, promovendo ações e respostas concretas que possam levar à concretização da economia cabo-verdiana. Neste quadro, o Governo, para reforçar a economia social, por um lado, para reforçar o crescimento económico, em segundo lugar, em terceiro lugar, para aumentar o emprego, mas um emprego de qualidade e decente, cria este quadro interinstitucional para tornar mais atrativo a formalização. Ou seja, este quadro interinstitucional, que será constituído pelo Ministério da Família e Inclusão Social, pelo Ministério do Trabalho e Justiça, pelo Ministério de Saúde e Segurança Social, pela Unidade de Promoção de Microfinanças, Direção Nacional de Receitas do Estado, Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde e Plataforma das ONGs e representantes do Ministério do Comércio. Estava a dizer, este quadro institucional é no sentido de promover ações e respostas concretas que possam levar à formalização da economia. Além deste decreto-lei, o Ministro ainda avançou que o Governo aprovou uma outra resolução que regula as empresas e órgãos de comunicação social que visa ajustar as legislações que existem neste momento. O Governo aprovou o projeto de decreto-lei que aprova o regime que regula o registro das empresas e dos órgãos de comunicação social. O que está-se a fazer com este diploma é ajustar ajustarmos aquilo que são as legislações que existem neste momento, o surgimento de plataformas de conteúdos, o surgimento de jornais e publicações online e, acima de tudo, passar para a autoridade reguladora de comunicação social tudo aquilo que é registro de empresas e órgãos de comunicação social e com mais 2 novidades. A primeira será também os setores da publicidade, que se dedicam à publicidade, e também os inquéritos de opinião e sondagens. O Governo quer assim reestruturar a Direção-Geral da Comunicação Social, passando à autoridade reguladora todas as funções de fiscalização, registros e regulação. O diretor da Polícia Judiciária cabo-verdiana disse hoje que o crime organizado está a fragilizar os Estados e a controlar mercados, populações e territórios, defendendo uma ação concertada e energética dos países para o seu combate.
De acordo com a Infopress, o diretor da PJ explicou que, dado ao elevado poder de corrupção, de ameaça e de extorsão, o crime organizado fragiliza as economias e o poder dos Estados e, aos poucos, vai assumindo o controle dos mercados, populações e dos territórios onde atua. António Sebastião Souza assinalou que as principais ameaças surgem do facto de a criminalidade organizada saber tirar proveito das fragilidades dos Estados para abalar os seus alicerces e usurpar as suas funções. Admitiu que nenhum país é capaz de enfrentar sozinho esta realidade em larga medida por causa da capacidade de desterritorialização do crime. Por isso, assegura que para o seu combate é necessário ação conjunta, energética e concertada dos diversos Estados afetados, direta ou indiretamente, por esse fenómeno. Por outro lado, o diretor da PJ defende a atualização e adequação do quadro legal de ação contra este tipo de crime em Cabo Verde. António Sebastião Souza falava durante a conferência Criminalidade Organizada, que assinala os 25 anos da organização e reúne durante 2 dias na cidade da Praia peritos cabo-verdianos e estrangeiros para debaterem e analisarem um fenómeno que está a ganhar grande proporção mundial. O país, plataforma, as ligações à Europa, o mercado potencial da CDAO é o tema do 5º Fórum organizado pela Bolsa de Valores de Cabo Verde, em comemoração dos seus 20 anos de existência. Trata-se de um fórum que tem como pressuposto avaliar o percurso da Bolsa até este momento e pensar medidas adequadas para prosseguir a sua internacionalização e resolver questões de liquidez para atrair novos investidores, dado que, neste momento, estes constituem desafios maiores daquela instituição. Este fórum, realizado pela Bolsa de Valores de Cabo Verde e desenvolvida no âmbito da comemoração dos 20 anos da criação da Bolsa, tem como objetivo apoiar na definição de linhas de ação e de compromissos futuros à Bolsa, bem como a sua internacionalização nos mercados. Os grandes desafios de hoje são os da consolidação e, como já se disse, da internacionalização da Bolsa de Valores Nacional, condições fundamentais para promover a sua liquidez. Quanto ao segundo aspecto, creio que o mercado natural para a internacionalização da Bolsa de Valores de Cabo Verde é o africano. Sobre este mercado, um estudo de 2017, elaborado pela PricewaterhouseCoopers, fez o seguinte diagnóstico e cito: apesar dos níveis de capitalização dos mercados bolsistas de muitos países africanos permanecerem ainda relativamente baixos no contexto global, um conjunto de iniciativas tem sido implementado no sentido de aumentar a liquidez destes mercados e abrir oportunidades de investimentos para os investidores domésticos e internacionais. Para o PCA da Bolsa de Valores, Manuel Lima, esses 20 anos foram conseguidos graças à confiança dos seus investidores e parceiros, tanto que agora é o momento de perspectivar a Bolsa em outras dimensões. Bom, em primeiro lugar, estamos num momento de pensar a Bolsa não só na perspectiva doméstica, mas na perspectiva de internacionalização. Portanto, uma das oportunidades, no fundo, é exatamente isso, abrir discussões à volta deste debate a nível da internacionalização do mercado financeiro. Porque os recursos financeiros são internacionais, não têm fronteira e claramente poderão entrar e sair. O que nós estamos a perceber, e também vamos discutir durante este fórum, é que os grandes investidores estão à procura de produtos ou espaços para se fazer rentabilizar os recursos, né? E uma das questões tem a ver com a questão da internalização. Mas também há outras oportunidades, porque estamos num momento em que há empresas que vão ser privatizadas e claramente também a oportunidade para os que querem diversificar ou aplicar os recursos poderem ver também que há outras oportunidades nessa perspectiva. Mas também novos produtos, a questão da alavancagem e outros que é também a perspectiva de investimento. Outra também oportunidade, podemos falar, tem a ver com a própria dinamização do mercado, né? Mercado secundário em particular. Estamos a pensar, senhor, em grandes players para o mercado, mas também para os pequenos operadores que podem investir. Isso na perspectiva da dinamização do mercado secundário, isto é, ter permanentemente no mercado preço de compra e venda para que as pessoas podem comprar a qualquer altura ou vender a qualquer altura. Até hoje, a maioria dos ganhos tem sido para os grandes players, mas nós também queremos que os pequenos também tiram proveito deste mercado.
A nível da CDAO, há 3 grandes bolsas pujantes. O PCA de Bolsa de Valores de Cabo Verde, questionado sobre o aproveitamento de Cabo Verde em relação a esses mercados, Manuel Lima responde o seguinte. Entre as bolsas que normalmente se faz é encontrar as parcerias, né, no sentido de permitir esta interação ou permitir que haja investidores interessados em investir de um país para outro país, né? Portanto, com base nas conexões entre as várias bolsas, é possível, no fundo, que um investidor de um país invista na outra, né? Mas o que, de alguma forma, podemos dizer é que se existem oportunidades sim ou não. Oportunidades que interessam, digamos sim, aos investidores da comunidade. Entendemos que sim, há projetos que temos em Cabo Verde, assim como da região também, que poderão interessar os investidores da região investir aqui em Cabo Verde, né? O Fórum O País Plataforma As Ligações à Europa, o Mercado Potencial da CDAO, reuniu vários países e personalidades para comemorar os 20 anos da Bolsa de Valores e também discutir e ver quais as vantagens de Cabo Verde no contexto africano, a capacidade de se erigir enquanto uma eficaz plataforma de serviços do Atlântico. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva efetuou hoje na cidade da Praia a entrega da chave da cidade ao embaixador do ZEUA, Donald Heflin, em reconhecimento às excelentes relações com o município da Praia. Esta entrega representa um reconhecimento do elevado contributo que a Embaixada e o ZEUA têm dado para o desenvolvimento do país. Em nome desta amizade fraterna entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, através das suas cidades, queremos prestar uma justa e merecida homenagem ao Sr. Embaixador Donald Heflin, com a entrega simbólica da chave da cidade, pela sua abnegação e total empenho na procura de soluções em prol do bem-estar e da felicidade dos cabo-verdianos, em especial dos praenses. Creia, Sr. Embaixador, que este gesto também simboliza igualmente o reconhecimento do seu laço revelador de pertença a este município. Oscar Santos salienta ainda que esta homenagem, que é feita em nome de uma cidade que faz da Morabeza um selo distinto do seu modo de estar, é a marca da referência do município. Saber acolher bem os cidadãos e as personalidades que por motivos diversos o procuram para viver e trabalhar, partilhando saber, conhecimentos, informações e experiências, constituindo por esta via um caldo de cultura que a todos serve. Se o acolhemos com o coração aberto, é porque bem o merece. Enquanto embaixador, especialmente enquanto munícipe. Tê-lo aqui, nesta cidade pequena, mas simpática, é uma satisfação redobrada, além de ser uma honra. Por sua vez, o embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde enalteceu a homenagem, inclusive assegurou nunca sentir tão em casa como na cidade da Praia. Estou profundamente honrado por receber a vossa homenagem hoje. Nos meus 30 anos da carreira como diplomata, nenhuma outra cidade se sentiu mais em casa do que a Praia. Esta é a minha cidade. Tenho orgulho em ser praiense. Acrescentou ainda que o potencial desta cidade é enorme. Vocês têm excelente aeroporto e, graças ao investimento dos Estados Unidos, porto moderno, com mais capacidade de alojamento e convenções. Vejo a praia como um importante centro de convenções que recebe visitantes de todo o mundo. Investindo nas infraestruturas de praia e melhorando o clima de negócios na cidade, vocês estão abrindo as portas para este tipo de atividade. Pelo reconhecimento às notáveis relações com o município da Praia, o embaixador dos Estados Unidos da América teve hoje a sua chave, que é a mais alta distinção atribuída pelo município. A autarquia de São Miguel realiza este sábado um fórum sobre a cidade em que pretende mobilizar diferentes camadas de sociedade para debater as perspectivas do desenvolvimento da cidade daquele município do interior da Ilha de Santiago.
De acordo com a Infopress, o Fórum Projetar uma Cidade Educadora, Atrativa e Sustentável vai decorrer no Salão Nobre daquela idilidade a partir das 9 horas, contando com a presença de diversos oradores. A iniciativa visa abordar os eixos distintos de atuação, nomeadamente troca de experiências e práticas bem-sucedidas com a cidade, cujo patamar de desenvolvimento é elevado em termos comparativos, e perspectivar o desenvolvimento através de apostas em diferentes setores de atividades envolvendo todas as camadas sociais. O encontro pretende ainda desenvolver projetos em parcerias público-privadas, pensando em aspectos capazes de suprir as necessidades da URB sem se pôr em causa a sustentabilidade. O que defende a organização pressupõe uma mudança de mentalidade em relação aos padrões de produção e consumo e, consequentemente, outro patamar de capital humano e capital social. A cerimónia, que vai contar com intervenções do edil Arménio Fernandes, cuja abertura será presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Olavo Correia, vai ser encerrado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. No mesmo dia, a Câmara Municipal de São Miguel prosseguirá com a inauguração da entrada que liga a barragem de Flamengos e Cotelo Gomes e eletrificação de Cotelo Gomes e Aguadinha, num ato presidido pelo primeiro-ministro. As dificuldades de acesso ao crédito e a falta de mercado constituem alguns dos grandes constrangimentos que afetam atualmente a atividade agrícola em Ribeira da Cruz, um dos principais vales agrícolas no Porto Novo, Santo Antão. De acordo com a Infopress, o presidente da Associação dos Agricultores da localidade, Vanderlei Rocha, explicou que os produtores agrícolas, tanto em Ribeira da Cruz como de outros vales agrícolas do concelho, enfrentam normalmente sérias dificuldades para conseguir um crédito para incrementar a sua atividade. Os problemas de acesso ao mercado podem, dentro de pouco tempo, ser minimizados graças à instalação de uma unidade de tratamento e embalagem dos produtos desta e das zonas vizinhas e para o mercado turístico. Essa unidade está já na fase final de montagem graças ao projeto integrado de agroecologia e comercialização participativa cofinanciados através do GEF, que, segundo Vanderlei Rocha, constitui uma mais-valia para a agricultura nessas localidades. No quadro deste projeto, que está a ser implementado há cerca de um ano, em parceria com o Centro de Estudos Rurais e Agrícolas Internacional, em Espanha, e com o Ministério da Agricultura e Ambientes, os agricultores foram capacitados em agroecologia e começam a experimentar biopesticidas na atividade agrícola. A Associação dos Agricultores em Ribeira da Cruz, já com 10 anos de existência, tem estado a trabalhar com os seus parceiros em projetos como agrícola e comercialização dos excedentes. O Hospital Regional Fogo e Brava São Francisco de Assis inicia a partir de junho a cirurgia de catarata, de modo a atender aos vários pedidos pendentes. Segundo a Infopress, a oftalmologia do hospital disse que está a contatar os pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica neste domínio para exames prévios de cirurgia para cálculo de lentes para posterior intervenção. Assim, todos os pacientes diagnosticados pelo Hospital Regional Fogo e Brava São Francisco de Assis com catarata e que estão na lista para serem submetidos à intervenção devem comparecer no serviço de oftalmologia todos os dias úteis no período da tarde a partir das 14 horas para exames prévios que serão gratuitos. No final do corrente mês de maio, o hospital receberá a visita do especialista italiano da área da oftalmologia, Valerio Piccirillo, que durante 2 semanas vai efetuar cirurgias de catarata de parte dos mais de 200 pacientes selecionados, estando o serviço de oftalmologia a estabelecer contatos com esses pacientes e a preparar todas as matérias necessárias para tal. Segundo o diretor do hospital, os equipamentos, as lentes e outros materiais para a cirurgia já estão no hospital. Há pouco mais de um ano, a lista de pacientes do Hospital Regional São Francisco de Assis que aguardavam por uma intervenção cirúrgica oftalmológica para a retirada da catarata ultrapassava os 300, sendo que parte dos necessitados foi transferida para o Hospital Central da Praia. O Conselho Geral da ANMCV e o Poder Local Cabo-Verdiano manifestaram hoje no Mindelo a solidariedade aos autarcas da Ilha Brava e a toda a comunidade daquela ilha pelas mudanças e agruras por que têm passado.
Orlando Delgado, presidente de órgão da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, ANMCV, que discursava na abertura oficial da 4ª reunião do Conselho Geral no Salão Nobre dos Passos do Conselho de São Vicente, perante autarcas de todo o país, concretizou que a solidariedade manifestada relaciona-se com a deficiente interligação marítima que compromete a ligação da Ilha da Brava ao país e ao mundo. Esta tomada de posição, segundo Orlando Delgado, justifica-se porque na manifestação da solidariedade intermunicipal, no quadro do Conselho Geral da ANMCV, com descentralização dos encontros, assinalou a realização desta 4ª reunião, esteve prevista para a Ilha da Brava, mas adiada sucessivamente por força das insuperáveis dificuldades em matéria de transporte. Durante o dia de hoje, os presidentes das câmaras municipais e assembleias municipais de Cabo Verde estão a debruçar-se sobre o estado atual da ANMCV e a realidade autárquica do arquipélago, discutir e aprovar instrumentos considerados importantes e estratégias para a Associação Nacional. O encerramento da reunião, da qual deve sair a delegação do Mindelo, está previsto para o início da noite de hoje. Vamos à África com as manchetes da VOA. A Congo Democrático, a Organização Mundial de Saúde, diz preparada para o pior no novo surto de ébola em Bikoro. A Quênia, engenheiros checam uma segunda barragem para evitar o seu colapso depois da derrocada de barragem no Rift Valley na quarta-feira, que matou pelo menos 44 pessoas. A Congo Democrático, a Unicef, diz que 770 mil crianças com menos de 5 anos sofrem de má nutrição na região do Kasai, a qual tenta recuperar da violência de 2016. Quênia, mais do que nunca a vida é precária no campo de refugiados de Dadaab, o maior do mundo, 2 anos depois do governo dizer que o encerraria e repatriaria os refugiados. África do Sul, pelo menos uma pessoa morreu numa mesquita perto de Durban quando 3 homens armados com facas cortaram a garganta de 3 fiéis.